e passaram também pela Grande Depressão ou a crise de 29, então foram marcados realmente por um momento de muita dificuldade. Isso veio a ser transmitido para a próxima geração, que foram os baby boomers, que têm a partir de 55 anos hoje, um público que ainda está no mercado de trabalho, também viveu a Segunda Guerra Mundial, mas foi um público que já começou a construir um cenário um pouco diferente no mercado de trabalho e também na vida social, porque foi um público que viveu o momento do crescimento demográfico, né, do aumento da população, a chegada da televisão, do rock and roll, e já começam a pensar um pouco em carreira. Depois a geração X, que é uma geração que passou por muitas situações, portanto uma geração mais bem adaptável, que consegue conviver com mudanças e com crises, porque passaram pela ditadura militar, pela censura da ditadura, viveram um movimento hippie, as diretas já, quando a gente conquistou o direito ao voto, pegou a evolução, a chegada e a evolução do computador, a chegada da globalização, viveu a crise econômica da década de 80, também ajudou a popularizar divórcios, o que até então era algo que não acontecia, entrou em uma variedade de situações, um público que está entre os 40 e os 55 anos. E por terem vivido muitas coisas, passaram por muitas turbulências, então eles sempre acreditam que uma nova turbulência pode chegar, por isso um pouco menos otimistas nesse sentido de estarem sempre preparados, porque algo pode acontecer, e está aqui o coronavírus mostrando que pode mesmo. E então estão sempre trabalhando muito pensando no futuro, poupar, solidificar, ter uma segurança para um momento de crise. Mas eles sabem que as crises passam, porque todas passaram, então eles têm essa confiança de que é mais uma situação, é mais um momento. Viveram a iminência da Guerra Fria, uma nova ordem mundial, e isso tudo marcou muito o estilo de trabalho dessa geração, que é um estilo de trabalhar duro e de muitas vezes não saber equilibrar a qualidade de vida e o trabalho. Então, realizam muito excesso de trabalho. Essa geração, ela começa a dar margem para a próxima geração no início dos anos 90, quando a gente teve o movimento do impeachment do Collor, os caras pintadas. Então, a gente tem a geração Y chegando também num momento de movimentação política e social. Esse grupo, a geração Y, que foi onde nós paramos ontem, um grupo que tem hoje entre 27 e 39 anos, lembrando que a gente não pode classificar rigidamente essa idade e esses anos onde termina uma geração e começa a outra, porque sempre que a gente está num momento de transição, então aquela geração que, por exemplo, quem nasceu em 1978 até 1982 pode tanto ter características de X como pode ter características de Y e assim sucessivamente. Então, a gente não olha isso de maneira rígida, é mais ou menos um marco, mais ou menos um ponto de referência. E a geração Y, que nós falávamos ontem, é uma geração que já nasceu na evolução tecnológica, pegou o avanço da globalização, cresceu na prosperidade econômica diferente daquelas gerações anteriores, que eram os veteranos, os baby boomers e até a geração X propriamente, porque a própria geração X eram poucos os que podiam viajar, os que podiam ter variedade de acessos. A geração Y já não, na sua grande maioria o acesso aconteceu. Então, videogames, jogos, computadores, o conhecimento muito acessível, mobilidade, tudo de maneira instantânea, a chegada da internet propriamente, o que fez com que essa geração desenvolvesse uma capacidade muito grande de criatividade. Então, num ambiente de trabalho,
A geração Y, os profissionais nessa idade, eles podem agregar muito nesse sentido de criatividade. A gente já vai ver um pouquinho o que cada um pode agregar. Depois vem a geração Z, que é a última que nós podemos falar em termos já de inserção no mercado de trabalho. A geração Z são os nativos digitais, propriamente. Eles estão com uma idade entre 9, 10 anos e 26 anos de idade, então eles já estão no mercado de trabalho. Eles são aquele pessoal que entende tudo de mundo digital, tem muita facilidade com aparelhos tecnológicos, com internet, porque eles cresceram e se desenvolveram na expansão exponencial da internet. Cresceram também sem conhecer muita fronteira geográfica, muitos já viajando desde muito pequenos, então, mesmo que se não viajando fisicamente, conectados digitalmente, então não existe fronteiras para essa geração. Vivem muita diversidade, então é um público que valoriza a diversidade, eles não gostam de preconceito. Então, assim como lá no passado a gente teve um movimento hippie que veio quebrar um pouco a mentalidade e alguns padrões que existiam, a geração Z está vivendo o mesmo processo, ela vem quebrar alguns padrões, então ela aceita e valoriza a diversidade, tem uma preocupação ambiental, é uma geração que está muito preocupada com a qualidade de vida, que está muito preocupada com a qualidade da alimentação, então se preocupa com o estilo de alimentação, incentivam muito a questão do veganismo, do vegetarianismo, do consumo de produtos ecologicamente corretos e estão gerando naturalmente uma nova oportunidade de mercado, que os empresários e as empresas, de uma maneira geral, voltarem a sua atenção para esse tipo de comportamento. Globalização sempre existiu para eles, então eles não sabem o que é algo fora de um ambiente, de um mundo onde tudo interage. E eles não conhecem de maneira nenhuma o mundo sem computador, sem celular, sem os jogos, MP3, internet. Não conhecem, não sabem como viver num mundo onde não exista conectividade. Então, eles se relacionam muito através dessa conectividade virtual. Então, tem uma postura e um perfil mais isolados, não são tão sociáveis como as gerações anteriores, não que eles não tenham essa capacidade, mas o estilo é o estilo mais de estar ouvindo a música, estar com o próprio fone de ouvido. É a geração Google, é aquela geração que nunca precisou ir para uma biblioteca, é aquela geração que tudo que quer saber pesquisa. Então, é uma geração que fala de muita coisa, eles têm acessos a muita informação, só que como eles têm o acesso muito rápido, eles não necessariamente estão preocupados com muita profundidade. Enquanto gerações anteriores se preocupavam em se especializar em determinados temas, a geração Z, ela consegue conversar de vários assuntos diversificados, mas não necessariamente com a profundidade, porque eles gostam de textos curtos, de comunicação mais rápida, mais curta. Então, eles não vão ficar procurando. É claro que existem para toda geração as exceções, né, à regra, por questões de cultura e tudo mais. Entretanto, na faixa geral da geração, eles não têm essa profundidade. São imediatistas na comunicação, então eles não gostam de e-mail, eles não gostam de Facebook, eles preferem outros aplicativos e outras formas de comunicação. Então, a tendência, inclusive, do mercado de trabalho, quando a geração Z estiver em maior volume atuando, seguida da próxima geração que eu vou mostrar aqui para vocês qual é,
Aqui já temos as crianças, mas que elas ainda não estão no mercado de trabalho por pouco tempo. Quando essas gerações estiverem em maior volume no mercado de trabalho, a gente vai ver que a gente usa como o e-mail, por exemplo, mudando drasticamente, porque eles não são favoráveis a esse tipo de comunicação. Aí vamos falar um pouquinho das gerações no ambiente de trabalho. Não vou mais falar dos veteranos, eu só contei dos veteranos para vocês entenderem um pouquinho a linha de desenvolvimento e os impactos de uma geração na outra geração, mas vamos falar agora de quem ainda se encontra ou já se encontra no mercado de trabalho. Então, como cada geração percebe o ambiente de trabalho? Para o baby boomer, para aquelas pessoas acima de 55 anos, elas vivem para trabalhar. O trabalho norteia a vida. Sem trabalho, eles ficam infelizes. É muito comum a gente ver alguém nessa faixa etária, quando se aposenta, entrar em depressão, por não se sentir produtivo, por não se sentir contribuindo, com dificuldade de encontrar prazer nas questões de lazer, familiares. Para eles é muito importante o trabalho. O trabalho é o que norteia a vida propriamente. Então, eles são muito responsáveis, é um público que dá o sangue realmente pelo trabalho, valoriza muito e faz de tudo para segurar e manter o trabalho que possui. A geração X, como eu comentei com vocês, está sempre na possibilidade de uma crise, na possibilidade de algo acontecer, então eles precisam trabalhar duro para garantir o futuro, para garantir que se algo acontecer, eles estão alicerçados. Então trabalham muito duro. Trabalhar é cumprir uma missão, então entendem que qualquer missão de vida está relacionada com trabalho também. E então não tem muito limite, são extremamente comprometidos e trabalham realmente de maneira como a gente sempre até às vezes cita, são os workaholics, muito comuns no dia de hoje. A geração Y, que é aquela geração que pegou um pouquinho dos movimentos que a geração X pegou também, de movimentações de mudanças econômicas e sociais, entende o trabalho como parte da vida, mas trabalha para viver. Diferente dos baby boomers que vivem para trabalhar e dos X que trabalham duro porque acreditam que só trabalhando duro vão conseguir se garantir para o futuro, a geração Y entende que a vida é um composto de várias situações. Uma delas é o trabalho, e o trabalho é o que dá condições para viajar, para experimentar, para viver literalmente. E para a geração Z, que é a última que chegou, o trabalho tem que ser apaixonante, precisa ser uma satisfação. A geração Z no ambiente de trabalho, ela não vai se sujeitar a fazer coisas que ela não se identifica, coisas que não brilhem nos olhos, que não sejam agradáveis. Então, se eles sentem que não está agradando, que está pesado, a tendência é que eles não permaneçam, diferente de um baby boomer, diferente de um X, que normalmente se submetem, passam por cima do seu mal-estar e ficam. O Y, a gente tem os que ficam e os que não ficam, e o Z, normalmente, eles não ficam. Precisam ver sentido para eles naquela colocação profissional. E aí, quando a gente vê 4 gerações atuando no ambiente de trabalho juntos e com tanta diferença de mentalidade e de estilos, a gente começa a ter alguns conflitos. E os principais conflitos são a comunicação, porque alguns são mais informais, enquanto outros são muito formais. Alguns têm muita rigidez e outros são mais flexíveis e gostam mais de liberdade.
até nos estilos de vestimenta, na própria comunicação, no próprio vocabulário diferencia muito. E os valores são muito distintos, né? E a gente pode entender como valor essa tela anterior aqui. A gente chega ao extremo de enquanto uma geração vive para trabalhar, a outra geração trabalha para viver e o outro só trabalha se for apaixonante. Então, a gente tem valores muito distintos e isso pode gerar uma série de conflitos no ambiente de trabalho. E aí eu vou rapidamente mostrar para vocês o que a gente tem que fazer para que a gente consiga minimizar isso. Mas com a chegada do maior montante de profissionais já das gerações Y e Z, os baby boomers estão reduzindo hoje no mercado de trabalho. Ainda estão lá, mas estão reduzindo. Alguns estão se aposentando, outros, infelizmente, morrem e a gente vai tendo naturalmente uma troca de gerações. A geração X, ela ainda permanece por um longo tempo, por um bom tempo, porque eles estão aí numa fase muito produtiva, né, de 40 a 55 anos, então ainda vão sobreviver muito no mercado de trabalho. E a gente tem a Y, que já está bem inserida, e a Z, que já vem causando impactos e diferenças, e transformando o mercado consumidor de uma maneira muito grande. Então, a gente tem tendências como o home office, que a gente está vendo aqui, e que nesse momento nós fomos todos forçados a experimentar, a testar e a ver que ele funciona, né? Essas novas gerações, elas não acreditam no modelo vertical, naquele modelo que um manda, aí tem outros dois que mandam também, com um pouco menos de poder, mas que mandam, e aí os de baixo atendem, obedecem, que é aquele modelo que o baby boomer funciona muito bem, que é onde ele aprendeu a trabalhar, e também aqueles que de geração X ainda se adaptam e ainda aceitam em grande parte. O modelo de trabalho ele está se transformando, especialmente pela chegada dessas novas gerações. Então, o que essas gerações estão fazendo? Elas estão transformando o modelo de trabalho de uma maneira horizontal, onde grupos de trabalho com diferentes especialidades vão contribuindo uns com os outros. Então, a hierarquia, ela existe ainda sim, mas a tendência é que ela reduza cada vez mais, que aquele modelo muito verticalizado vá reduzindo a cada tempo, até que vai chegar um momento que vão existir grupos de trabalho, onde cada um com a sua especialidade, com a sua especificidade, vai contribuir. E a diferença, daqui a pouco, na tendência do mercado de trabalho, é a própria diferença. Então, eu com a minha diferença, o João com a diferença dele, a Beatriz com a diferença dela, o Everton com a diferença dele, todo mundo colocando as suas diferenças e construindo algo em comum. Então, essa é a grande tendência do nosso mercado de trabalho, conviver com as diferenças. E a gente... travou aqui. E a gente tem, num futuro muito próximo, também já chegando, a geração alfa, que é uma geração que daqui a 4 anos já vai estar no mercado de trabalho. Porque se a gente considerar que os jovens aprendizes já podem estar inseridos no mercado de trabalho hoje, legalmente, oficialmente, a partir dos 14 anos de idade, então daqui a 4 anos a gente começa a ter os primeiros profissionais alfa sendo inseridos no mercado de trabalho. E essa é uma geração ainda mais inteligente, que vai ter ainda uma maior capacidade de resolver problemas complexos por conta de interagir cada vez mais com tecnologias mais inteligentes. E eles vão poder entrar com uma capacidade intelectual muito alta, agregando especialmente
Não, nós não vamos ser devorados pela geração alfa. Estou vendo aqui o comentário do pessoal no chat. Eles vão ter uma capacidade muito maior do que a nossa, naturalmente, para lidar com toda a automatização que vai se desenrolar, robôs e tudo mais, né? Então, eles vão ter uma facilidade muito grande de interagir com os robôs e a automatização. O bebê, pois é, o bebê fofinho daqui a pouco está chegando no mercado. E eles vão contribuir muito com a gente, porque daqui a pouco nós vamos ser os veteranos e os baby boomers de hoje. Porque quando a gente pega nossos avós ou os nossos pais com um pouco mais de idade, eles têm muita dificuldade de entender essa coisa do caixa eletrônico do banco, o aplicativo do banco no telefone celular, receber e-mail, receber conta para pagar por e-mail, por que não vem pelo correio? Eles têm muita dificuldade com isso. E daqui a pouco somos nós que vamos enfrentar dificuldades similares, porque a automatização vai chegar numa velocidade que a geração Z e a geração alfa vão ter alta capacidade de acompanhar e que não é a nossa capacidade. A nossa capacidade ela é mais operativa, e eles vão ser mais voltados para a tecnologia. Então, a gente vai ter que aprender muito com eles. E aí a tendência é que quando chega uma geração nova, a gente olhar para ela e falar assim, eles são inexperientes, eles não podem agregar, porque eles não sabem o que é o mercado de trabalho, eles não sabem contribuir, porque não tem bagagem, não tem repertório, mas eles têm a intelectualidade da automação que nós não temos. O dobro de paciência. Por que é o dobro de paciência? Porque o raciocínio deles é um raciocínio diferente do nosso. Eles pensam de maneira tecnológica. E a gente, por mais que a gente se adapte, por mais que a gente aprenda, a velocidade do nosso pensamento tecnológico é outro. E por conta do nosso pensamento ser diferenciado, a gente vai precisar muito deles. E eles vão poder contribuir com a gente muito. Estou lendo aqui. Está falando que trabalha tanto com baby boomers quanto com a geração Z. Pensa numa reunião de equipe às 17 horas de uma sexta-feira. A geração Z não gosta. Vai falar 17 horas sextou para balada, né? Enquanto se for um baby boomer e até uma geração X, vai ficar na reunião até mais tarde. Então, são valores realmente diferenciados. E o que a gente faz, então, para integrar e para conseguir unir tudo isso? A gente precisa causar mudanças de cultura empresarial, fazer com que a empresa, com que o meio proporcione o brilho nos olhos para essas gerações, o meio tecnológico e de raciocínio e comunicação rápida que eles gostam, e aquilo que é mais operativo, deixar para as gerações anteriores nesse momento e colocar um trocando com o outro, porque uma geração vai aprendendo com a outra. Colocar método online de comunicação, porque é assim que eles funcionam, usar a tecnologia a favor, porque eles são muito inteligentes, eles podem nos contar, inclusive, o que o consumidor está esperando, o que o consumidor gosta, para a gente se adaptar e oferecer para esse consumidor o que o consumidor quer, porque eles são consumidores, né? E esses bebezinhos alfas já estão influenciando os seus pais e os seus avós nesse meio de consumo. Então, eles já estão revolucionando o mercado de trabalho desde já. Eles não estão revolucionando atuando, mas estão influenciando o consumo. Deixar eles fazer a diferença sim, porque desde a geração Y, a Z e a Alfa, eles têm uma criatividade diferente do X, do Baby Boomer e dos veteranos, são muito inovadores, então deixá-los trazer a criatividade.
Estimular a comunicação, né? Como eu falei agora, muitos são clientes, eles estão influenciando o mercado do consumo. Dar empoderamento para eles no sentido de deixá-los criar projetos, deixá-los trazer soluções e reconhecê-los por aquilo que eles trazem, para que eles se motivem cada vez mais. E gerar muita mudança, porque eles não vão ficar esperando 10 anos para desenvolver uma carreira, como a geração X teve paciência de esperar, como os baby boomers também tiveram paciência de esperar, e se não chegou para os baby boomers, tudo bem, o importante era estar empregado. Para a geração X, a carreira ela era importante. Oi, tem alguma televisão aí, obrigada. Para a geração X, a carreira ela era muito importante, é muito importante, mas a paciência e o tempo para essa carreira acontecer é algo que a geração X tem, enquanto o Y nem tanto, o Z menos ainda e o alfa vai ter menos ainda. Então, quando os alfas estiverem no mercado, vai ser muito importante a gente trabalhar com projetos de curto prazo. Trabalhar com desafios de curto prazo e cada vez mais instigando e incentivando eles participarem de coisas novas. E nessa questão de participar de coisas novas, eles vão nos ajudar a desenvolver a nossa criatividade, a nossa habilidade com o automatismo, com os robôs e tudo mais, e nós, por nossa vez, vamos ajudá-los com a interatividade, com a relação interpessoal, porque como eles são muito voltados aos fones de ouvido, às conexões virtuais, né, as conexões online, a gente vai poder ajudá-los na interação pessoal. Então, é uma troca. Quando a gente consegue extrair o melhor de cada geração e fazer uma geração agregar a outra, o ambiente cresce, o negócio se desenvolve e todos aprendem e o negócio prospera. É isso que eu separei para vocês. Então, pessoal, acho que o microfone de boa parte está aberto. Se vocês quiserem interagir, fazer mais perguntas, a gente tem alguns minutos ainda. Oi. Oi. Meu nome é Samanta, boa noite. Boa noite, Samanta. Eu trabalho na área de treinamento e aí o grande desafio, né, que tem sido quase uma angústia nesses dias, como é que a gente engaja todas essas gerações juntas em um treinamento online? Porque o que eu tenho visto pela minha experiência é assim, a gente coloca um QR Code na tela para fazer um jogo, né? E aí os boomers e os X ainda estão pensando ainda aqui, tentando entender o que é um QR Code. Sim. E o quanto o Y já foi, já voltou e já quer responder a próxima pergunta no próximo QR Code. Exatamente. Assim, como é que faz, né? Assim, uma pergunta que fica aberta também para quem quiser participar. Como é que engaja toda essa galera junta numa sala online que cada um tem um tempo realmente muito diferente de resposta? Sim, sim. Um caminho muito interessante é você conseguir buscar a ajuda dessa geração Y, dessa geração Z, para auxiliar a geração X e os baby boomers, porque como eles fazem as coisas muito rápido e eles já querem partir para a próxima, contar com a ajuda daqueles que têm um pouquinho mais de paciência para auxiliar, porque às vezes eles também não têm muita paciência com quem tem muito mais dificuldade. E talvez criar um tutorial um pouco mais explicativo e detalhado para essas gerações com mais dificuldade, para que eles compreendam o que é um QR Code, para que a linguagem fique mais familiar para esse público, para essas gerações, para que eles não fiquem perdidos em relação, pelo menos, aos termos, né? Porque às vezes Sim. Pode ser que alguém de uma geração Y que criou, ou algum X com uma cabeça mais Y, e então, de repente, na hora de construir isso, colocar pessoas de todas as gerações construindo junto, porque daí aquele que não entende, ele vai falar, nossa, mas vai ter gente que não vai saber o que é QR Code, então não é melhor explicar? E aí
se é alguém da geração Y fazendo, ele nem pensa que vai ter alguém que não vai entender. Então, construir junto é uma maneira, e de qualquer forma, ir mostrando para essas gerações mais antigas o avanço e a necessidade da adaptação. A geração X se adapta mais rápido e colocar para dar apoio. Não tem outra forma senão as gerações se apoiarem. Obrigada. Por nada. Legal, Bianca. Eu acho que foi um complemento bastante interessante. É um tema que realmente é difícil de ser esgotado, porque ele está em plena dinâmica, né? E então a gente, com certeza, vai ter novas oportunidades de também falar desse tema. Até essa pergunta que eu estava respondendo agora dava para a gente se aprofundar muito. Tem muitas maneiras, mas o tempo não nos permite. Como essa que está ali do Giovanni também. Os alfas, eles vão ter muitas oportunidades de trabalho, mas em profissões de futuro. Eles vão desenvolver profissões que hoje já ainda não existem. Exatamente. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês. Bianca, obrigado mais uma vez. E a gente vai estar informando vocês das nossas atividades. E com certeza essa vai ser uma que a gente vai voltar a fazer. Ok, pessoal? Uma boa terça para vocês. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos vocês. Nos vemos numa próxima. Boa noite. Boa noite. Falou, obrigado, Joyce. Samanta, Janaína, boa noite a todos. Muito obrigado.